A Longa Marcha. Richard Wagner. Stephen King. Capítulo 5. Aos 20 minutos para as 10 daquele interminável 1º de maio, descartou-se uma de suas advertências. Mas 2 participantes haviam-nas recebido desde a morte daquele rapaz da camisa de futebol. Mal notou isso, porém. Estava fazendo um cuidadoso exame de si mesmo. Uma cabeça, um pouco confusa e baratinada, mas no fundo em boas condições. 2 olhos como se estivessem cheios de terra. Um pescoço duro pra burro. 2 braços, nenhum problema nesse particular. Um tronco, tudo bem, exceto por uma sensação na barriga que os concentrados não podiam satisfazer. 2 pernas danadas de cansadas. Músculos doloridos. Por quanto tempo as pernas o levariam por si mesmas? Quanto tempo antes que o cérebro assumisse o comando e começasse a castigá-las, obrigando-as a trabalhar além de qualquer limite sensato, a fim de impedir que uma bala se alojasse em seu berço ósseo? Quanto tempo antes que as pernas começassem a escoiciar e finalmente travassem protestando e a seguir se imobilizassem numa parada definitiva? As pernas estavam cansadas, mas tanto quanto podia avaliar, ainda em forma muito boa. E 2 pés, doendo. Estavam doendo. Não adiantava negar. Ele era um cara alto. Aqueles pés estavam mudando 72 quilos de peso de um lado para o outro. As solas doíam. Nelas, de vez em quando, sentia estranhas pontadas. O dedão grande do pé esquerdo furara a meia, lembrou-se da história de Esteban e sentiu uma sensação sorrateira de horror. E começava a atritar desagradavelmente com o sapato. Mas estavam funcionando e neles não haviam bolhas. Achou que os pés estavam ainda em boa forma. Conversou consigo mesmo, estimulando-se. Garrett, você está em boa forma. 12 caras já estão mortos. 2 vezes esse número podem estar sofrendo dores, mas você está bem, está indo bem. Você é o maior. Você está vivo. A conversa, que morrera violentamente ao fim da história de Esteban, recomeçou. Conversar. Era isso que os vivos faziam. Yannick, número 98, estava discutindo as virtudes das mães dos soldados que ocupavam a meia lagarta. Isso em voz muito alta, tendo como interlocutor o número 97, Wyman. Concordaram ambos que elas eram mestiças, coloridas, cabeludas e ordinárias. Bruscamente, Pearson perguntou a Garrett: Você já tomou um Clister alguma vez? Clister? Repetiu Garrett. Pensou um momento. Não, acho que não. E vocês, caras? Perguntou Pearson. Falem a verdade. Eu já tomei, respondeu Harkness, e soltou uma risadinha. Minha mãe aplicou um em mim, quando eu era pequeno, depois do Dia das Bruxas. Eu havia comido quase uma sacola de supermercado cheia de balas. Você gostou? Droga, não. Quem diabo ia gostar de 1/4 de litro de água de sabão morna dentro do... meu irmão pequeno? Disse melancólico Pearson. Perguntei ao safadinho se ele estava triste porque eu ia participar da marcha. E ele disse que não, porque mamãe disse a ele que poderia tomar um Clister se ficasse bonzinho e não chorasse. Ele adora Clister. Isso é doentio, comentou Harkness em voz alta. Também achei, concordou sombrio Pearson. Minutos depois, Davidson juntou-se ao grupo e falou das vezes em que se bebedara na Stableville State Fair e rastejara para dentro da tenda da mulher-montanha e fora atingido na cabeça por uma dita cuja que usava apenas biquíni. Quando lhe disse, pelo menos foi isso que contou, que estava bêbado e que pensava que entrara na tenda de tatuagem, a mulher-montanha deixara que ele pegasse nela lá embaixo por algum tempo, pelo menos segundo ele.
Dissera a ela que queria mandar tatuar a bandeira americana no estômago. Art Baker falou do concurso que havia em sua cidade natal para ver quem conseguia soltar o peido mais alto. Um garoto de cu cabeludo chamado Dave Popham conseguira queimar quase todos os cabelos do cu e também da parte baixa das costas. O cheiro parecera de capim queimado, disse Baker. A história provocou tais gargalhadas em Harkness que ele acabou levando uma advertência. Depois disso, a corrida começou. Uma história inacreditável seguiu-se a outra até que toda a frágil estrutura desabou. Mais um garoto foi advertido. E não muito tempo depois, o outro Baker, James, recebeu seu bilhete azul. O bom humor do grupo acabou. Alguns começaram a falar das namoradas, e a conversa tornou-se entrecortada e sentimental. Garrett nada disse sobre Jen, mas quando as cansadas 10 horas chegaram, finalmente, um saco de carvão preto manchado de branco no nevoeiro rasteiro, achou que ela fora a melhor coisa que já acontecera em sua vida. Passaram por baixo de um curto trecho de postes de rua iluminadas a mercúrio, cruzando uma cidadezinha adormecida e fechada. Todos eles controlados, falando em murmúrios. Na frente de uma loja, perto do fim da grande praça em que a rua se alargava, viram um jovem casal dormindo sentado em um banco público, as cabeças juntas. Ao lado deles, uma tabuleta que não podia ser lida. A moça era muito jovem, não parecia ter mais de 14 anos. O namorado usava uma camisa esporte que fora lavada um número grande demais de vezes para dar a impressão de muito esportiva. Suas sombras na rua formavam uma única, que os caminhantes transpuseram em silêncio. Garrett olhou por cima do ombro, certo de que o ronco da minha lagarta devia tê-los acordado. Mas eles continuavam a dormir, sem perceber que o grande evento chegara e passara por eles. Ela parecia muito moça. Diria aquela tabuleta para a frente Garrett, favorito do Maine? Por alguma razão, tinha esperança de que não. Por algum motivo, essa ideia era um pouco repulsiva. Comeu o último dos concentrados e sentiu-se um pouco melhor. Não sobrara nada para Olson dar-lhe uma facada. Curioso esse Olson. 6 horas antes, teria apostado que ele estava quase no fim. Mas continuava a andar. E, naquele momento, sem mais nenhuma advertência. Achou que pessoas podem fazer um bocado de coisas quando estão com a vida em risco. Nesse momento já haviam percorrido 85 quilômetros. A última conversa morreu com aquela cidade sem nome. Marcharam em silêncio durante 1 hora mais ou menos, e voltou a sentir frio. Comeu o último dos biscoitos feitos pela mãe, amassou o papel de alumínio e jogou-o numa das moitas ao lado da estrada. Apenas mais um pouco de lixo jogado no grande tomateiro da vida. Entre todas as coisas imagináveis, McFreeze tirara da mochila uma escova e estava muito ocupado escovando os dentes. E a vida continua, pensou espantado Garrett. A gente arrota e diz desculpa. Acena para as pessoas que acenam para a gente porque isso é a coisa delicada a fazer. Ninguém discute muito com ninguém, com exceção de Barkovitch, porque isso é também a coisa polida a fazer. E a vida continua como antes. Continua mesmo? Lembrou-se de McFreeze soluçando e gritando com Estebans para calar a boca. De Olson aceitando o queijo com a humildade estúpida de um cão surrado. Tudo aquilo parecia revestir-se de maior intensidade, um contraste mais nítido de cores, luzes e sombras. Às 11 horas, várias coisas aconteceram quase simultaneamente. Lá da frente chegou a informação de que uma pequena ponte de tábuas fora levada por um violento aguaceiro naquela tarde. Derrubada a ponte, os caminhantes teriam que fazer uma parada temporária. Um grito de aplauso fraco subiu das fileiras esgarçadas e Olson, em voz muito baixa, murmurou: "Graças a Deus." Um momento depois,
Barkovitch explodiu numa torrente de palavrões contra um rapaz que andava ao seu lado. Um cara atarracado, feio, que tinha o infeliz nome de Hank. Hank deu-lhe um soco, o que era expressamente proibido pelas regras, e recebeu uma advertência por isso. Barkovitch nem mesmo interrompeu as passadas. Simplesmente baixou a cabeça, passou por baixo do soco e continuou a berrar. Venha, seu filho da puta. Vou dançar em cima de sua maldita cova. Venha, estúpido. Mexa essas pernas. Não torne as coisas fáceis demais para mim. Hank desfechou outro murro. Barkovitch, agilmente, deu um passo para o lado, evitando o golpe, mas derrubou o garoto que andava ao seu lado. Os dois receberam advertências dos soldados, que nesse momento observavam atentos, mais indiferente aos fatos, como homens observando duas formigas lutarem por uma migalha de pão, pensou amargamente Garrett. Hank começou a andar mais rápido, não mais olhando para Barkovitch, que, furioso por ter sido advertido, o rapaz que ele derrubara era Gribble, o tal que quisera dizer ao major que ele era um assassino, berrou. Sua mãe chupa pau na 42nd Street, Hank. Ouvindo isso, Hank virou-se bruscamente e partiu para cima de Barkovitch. Gritos de parem com isso e acabem com essa merda encheram o ar. Hank, porém, não lhes deu atenção. Continuou na direção de Barkovitch, cabeça baixa, rugindo. Barkovitch esquivou-se, dando um passo para o lado, e Hank continuou tropeçando e girando sobre si mesmo até o acostamento. Derrapou na areia e caiu sentado com os pés abertos. Recebeu a terceira advertência. Venha, estúpido, provocou o Barkovitch. Levante-se. Hank de fato levantou-se, mas escorregou em alguma coisa e caiu de costas. Parecia tonto e desorientado. A terceira coisa que aconteceu por volta das 11 horas foi a morte de Hank. Caiu um momento de silêncio quando as carabinas foram apontadas e ouviu-se a voz de Beck alta e clara. Barkovitch, você agora não é mais um chute no saco. Agora você é um assassino. As armas trovejaram. O corpo de Hank foi erguido no ar pela força das balas. Depois ficou imóvel, estatelado, um dos braços na estrada. Foi culpa dele, gritou Barkovitch. Vocês viram, ele me socou primeiro. Regra 8. Regra 8. Ninguém disse nada. Vão se foder, vocês todos. Em voz tranquila, McFreeze falou. Volte e dance um pouco em cima dele, Barkovitch. Distraia a gente. Dance um pouco em cima dele, Barkovitch. Sua mãe chupa pau na 42nd Street, cicatriz na cara, respondeu em voz rouca Barkovitch. Você não pode esperar para ver seus miolos espalhados por toda a estrada? Perguntou calmamente McFreeze. A mão subira para a cicatriz e estava coçando, coçando, coçando. Vou aplaudir quando isso acontecer, seu filhinho da puta assassino. Barkovitch murmurou baixinho alguma coisa. Os outros se afastaram como se ele estivesse com a peste e ele passou a andar sozinho. Completaram 95 quilômetros às 11h10 e nada de sinal de ponte de qualquer tipo. Garrett começara a pensar que o sistema subterrâneo de informações falhara dessa vez. Quando chegaram ao alto de uma pequena colina e olharam para baixo. Ali, em uma clareira de luz, um grupo de homens movia-se muito ocupado. As luzes eram os feixes dos faróis de vários caminhões dirigidos para uma ponte de madeira que cruzava um regato de águas correntes turbulentas. Juro que amo de verdade aquela ponte, disse Olson, servindo-se de um dos cigarros de McFreeze. Sinceramente. Ao se aproximarem, porém, Olson emitiu um som baixo e feio do fundo da garganta e jogou o cigarro nas moitas. Um dos pilares da ponte e duas das pesadas pranchas haviam sido levadas pela água, mas o esquadrão estivera trabalhando diligentemente. Um poste telefônico cerrado fora plantado no leito do riacho,
ancorado no que parecia uma gigantesca rolha de cimento. Não haviam tido tempo ainda de reparar as pranchas, mas haviam-nas substituído pela tampa da caçamba de um dos caminhões do comboio. Improvisado, mas funcionava. A ponte de St. Louis Ray, disse Abraham. Talvez, se os caras que estão na frente pisarem com força, ela cai outra vez. Duvido muito, disse Pearson e depois acrescentou em uma voz entrecortada, chorosa. Ah, merda! A vanguarda, reduzida nesse momento a 3 ou 4 rapazes, chegaram à ponte, as passadas soando ocas quando a cruzaram. Chegaram ao outro lado e continuaram, sem olhar para trás. A meia lagarta parou. 2 soldados saltaram e acompanharam os rapazes, andando no mesmo ritmo. No outro lado da ponte, 2 outros começaram a acompanhar a vanguarda. As pranchas da ponte ribombavam ininterruptamente nesse instante. 2 homens usando casacos de veludo cotelê estavam encostados em um caminhão de asfalto identificado por uma placa. Manutenção de rodovia. Fumavam. Usavam botas de borracha verde. Observaram a passagem dos caminhantes. No momento em que Davidson, McFreeze, Olson, Pearson, Harkness, Bake e Garrett passaram formando um grupo solto, um deles bateu a cinza do cigarro e jogou-a na água do riacho, dizendo: É ele. Esse aí é o Garrett. Garrett notou alguns pedaços de postes telefônicos cerrados na caçamba do caminhão. Aqueles eram os caras que queriam ter certeza de que ele iria continuar, gostasse disso ou não. Ergueu a mão num aceno para eles e cruzou a ponte. A tampa da caçamba que substituíra as pranchas emitiu um som metálico sob seus pés e logo depois a ponte ficou para trás. A estrada entrou em subida e a única recordação do descanso que quase haviam tido foi uma mancha de luz em forma de cunha nas árvores ao lado do acostamento. Logo depois, isso também desapareceu. Será que uma longa marcha jamais parou por algum motivo? Perguntou Harkness. Acho que não, respondeu Garrett. Mais material para seu livro? Não, retrucou Harkness. Parecia cansado. Apenas para minha informação pessoal. Ela para todos os anos, disse Stevens às costas deles. Uma vez. Ninguém respondeu a essas palavras. Meia hora depois, McFreeze emparelhou-se com Garrett e andou ao lado dele em silêncio durante algum tempo. Finalmente, baixinho disse: Você acha que vai ganhar, Ray? Garrett pensou na pergunta durante muito tempo. Não, disse por fim. Não, eu não. O franco reconhecimento do fato assustou-o. Pensou novamente em receber um bilhete azul. Não, em receber uma bala. O meio segundo imóvel final de conhecimento total, vendo os canos sem fundo dos fuzis virando em sua direção. Pernas congeladas. Tripas se contorcendo e agarrando. Músculos, órgãos genitais, cérebro, procurando acovardados afastar-se do vazio a uma pulsação de distância. Engoliu em seco. E você? Acho que não, confessou McFreeze. Lá pelas 9 horas da noite, deixei de pensar que tinha alguma probabilidade real. Entenda, picarreu. É difícil dizer, mas entrei nisso com os olhos abertos, sabia? Fez um gesto abrangendo os rapazes em volta. Muitos desses caras não fizeram isso, sabia? Eu conhecia as probabilidades, mas não contei com as pessoas. E acho que nunca compreendi a dura verdade do que é isto. Pensava que quando o primeiro cara chegasse a um ponto em que não pudesse continuar mais, os soldados apontariam para ele os fuzis, puxariam os gatilhos e pequenos pedaços de papel com a palavra sangue sairiam dos canos. E o major diria, 1º de abril, e todos nós voltaríamos para casa. Você está entendendo absolutamente o que estou dizendo? Garrett lembrou-se de seu próprio dilacerante choque quando Curly caíra num borrifo de sangue e miolos como se fosse aveia.
miolos no chão e em cima da linha branca. Sim, respondeu. Entendo o que você está querendo dizer. Demorei algum tempo para compreender, mas depois a coisa ficou mais fácil quando ladeei aquele bloqueio mental. Ande ou morra. Tal é a moral dessa história. Só isso. Não é uma questão de sobrevivência dos fisicamente mais aptos. Foi nisso que errei quando me meti nessa atrapalhada. Se fosse, eu teria boas chances. Mas há homens fracos que podem levantar carros se suas mulheres estão presas embaixo deles. O cérebro, Garrett. A voz de McFreeze caíra para o nível de um rouco sussurro. Não é uma questão de homem ou Deus. É alguma coisa no cérebro. Um curiango piou na escuridão. O nevoeiro rasteiro estava desaparecendo. Alguns desses caras continuarão andando depois que as leis de bioquímica e da vantagem comparativa tiverem sido desmentidas. Houve um cara no ano passado que rastejou durante 3 quilômetros, a 4,5 quilômetros por hora, depois que os 2 pés ficaram paralisados por cãibras. Lembra-se de ter lido sobre isso? Olhe para Olson. Está esgotado, mas continua a andar. Aquele maldito Parkovich está funcionando na base de ódio de alta octanagem e simplesmente continua, fresco como uma flor. Eu não acho que possa fazer isso. Não estou cansado. Não realmente cansado ainda, mas vou ficar. A cicatriz sobressaiu no rosto encovado enquanto ele olhava para a escuridão à frente. E acho que, quando ficar cansado de verdade, acho que vou simplesmente me sentar. Garrett permaneceu calado, mas ficou alarmado. Realmente alarmado. Mas eu vou sobreviver a Barkovich, disse McFreeze, quase como se falando para si mesmo. Isso eu posso fazer, pelo amor de Deus. Garrett olhou para o relógio e viu que marcava 11h30. Passaram por um cruzamento onde estava estacionado um sonolento patrulheiro rodoviário. O possível tráfego que fora mandado ali para deter era inexistente. Deixaram-no para trás, dentro do brilhante círculo de luz formado pela única lâmpada de mercúrio. A escuridão novamente caiu sobre eles como se fosse um saco de carvão. A gente poderia escapulir para o mato agora e eles nunca nos veriam, disse pensativo Garrett. Experimente, sugeriu Olson. Eles têm varredores a raios infravermelhos juntamente com 40 outros tipos de equipamento de monitoração, incluindo microfones de alta intensidade. Ouvem tudo que a gente está dizendo. Podem quase captar as batidas do coração. E veem-no como se você estivesse à luz do dia, Ray. Como para se enfatizar esse argumento, um rapaz às costas deles recebeu a segunda advertência. McFreeze se afastara. A escuridão parecia isolar cada um deles e Garrett sentiu-se em um poço de intensa solidão. Ouviu murmúrios e meios ganidos toda vez que alguma coisa cruzava barulhento o bosque pelo qual estavam passando. Com um certo divertimento, deu-se conta de que um passeio tarde da noite pelos bosques do Maine podia ser uma espécie de piquenique para os garotos da cidade que faziam parte do grupo. Uma coruja emitiu um ruído misterioso em algum lugar à esquerda. No outro lado, alguma coisa roçou na vegetação. Parou, roçou de novo, parou e em seguida correu a toda para alguma área menos populosa. Ouviu-se um grito nervoso. O que foi aquilo? No alto, caprichosas nuvens de primavera começaram a correr pelo céu, em forma de peixes, prometendo mais chuva. Garrett virou para cima a gola da jaqueta e prestou atenção ao som de seus pés batendo no piso da estrada. Havia um macete naquilo, um ajustamento mental sutil, tal como a visão noturna que melhora quanto mais tempo o cara fica no escuro. Naquela manhã, não ouvira o som dos pés. Havia se perdido no pisotear de 99 outros pares, para não mencionar o ronronar abaixo da meia lagarta. Naquele momento, porém,
Ouvia claramente sua própria andadura particular e o modo como o pé esquerdo arrastava-se de vez em quando pelo piso. Achou que o som das passadas havia se tornado tão alto em seus ouvidos como o som de sua própria pulsação. Som vital, de vida e morte. Os olhos estavam secos, terrosos, aprisionados em suas órbitas. As pálpebras pesavam. A energia como que se exauria através de algum ralo situado no meio de seu corpo. Advertências eram feitas com monótona regularidade, mas ninguém foi morto. Barkovitch calara a boca. Esteban se transformara novamente em fantasma e não era nem visível às costas deles. Os ponteiros do relógio marcaram 11h40. Chegando a hora das feiticeiras, pensou. A hora em que os cemitérios bocejam e arrotam seus mortos bolorentos. Quando todos os meninos bonzinhos estão dormindo. Quando mulheres e amantes encerraram por aquela noite a batalha carnal. Quando passageiros dormem inquietos a bordo de um ônibus Greyhound a caminho de Nova York. Quando Glenn Miller toca sem que o interrompam no rádio. E garçons pensam em pôr as cadeiras em cima das mesas e... O rosto de Jen surgiu mais uma vez em sua mente. Lembrou-se de tê-la beijado no Natal, há quase meio ano, sob a planta de plástico que sua mãe pendurara sob o grande globo da cozinha. Coisa boba de criança. Olhe só onde você está. Os lábios dela haviam demonstrado surpresa e maciez, e não resistido. Um beijo lindo, para sonhar com ele. O primeiro beijo de verdade. Repetiu a dose quando a levou para a casa, os dois na entrada de carros da casa dela, no cinzento silêncio da neve de Natal que caía. Mas aquilo fora mais do que um beijo gostoso. Braços em volta da cintura dela, ela entrelaçando-lhe o pescoço, colados um no outro, os olhos dela fechados, ele espiara, aquele toque macio de seios, amortecido pelo casaco dela, claro, contra seu corpo. Quase lhe dissera que a amava. Mas não, aquilo teria sido apressado demais. Depois daquilo, um ensinara ao outro. Ela lhe ensinara que livros deviam, às vezes, ser lidos e abandonados, não estudados. Ele era uma espécie de cu de ferro, o que divertia a Jen, e o divertimento dela o exasperava no princípio, mas depois vira também o lado engraçado da coisa. Ele lhe ensinara a tricotar. Isso tinha sido a coisa engraçada. Seu pai, logo ele, lhe ensinara a tricotar. Antes que os esquadrões o pegassem. O pai dele lhe ensinara também. Aquilo era uma espécie de tradição masculina no clã Garrett. Jen ficara fascinada com o padrão de aumentos e diminuições de pontos e ultrapassara logo depois, deixando para trás os chales e mitênis que ele laboriosamente fazia e passando a suéteres e peças mais complicadas, até que desistiu logo que dominou a habilidade. Ele lhe ensinara também a dançar a rumba e o tchá-tchá-tchá, que aprendera em intermináveis manhãs de sábado na escola de danças modernas da senhora Amélia Dogen. Aquilo fora ideia da mãe, a qual objetara vigorosamente. Ela, porém, insistira e vencera, graças a Deus. Pensou nesse momento nos planos de luz e sombra no oval quase perfeito do rosto de Jen, na maneira como ela andava, na subida e descida da voz, no fácil e desejável bamboleio dos quadris, e se perguntou cheio de terror o que era que estava fazendo ali, andando numa estrada escura. Queria-a naquele momento. Queria fazer tudo aquilo outra vez, mas de maneira diferente. Nesse momento, quando pensava no rosto bronzeado do major, no bigode grisalho, nos óculos de sol espelhados, sentia um horror tão profundo que suas pernas se transformavam em borracha mole, de tão fracas. Por que estou aqui? Perguntou-se em desespero. Não ouviu resposta e repetiu a pergunta. Por quê? Fuzis estrugiram na escuridão e o som foi seguido pela pancada surda e inconfundível de um corpo caindo no concreto. O medo voltou.
o medo quente, sufocante, que eu fazia querer fugir correndo cegamente dali, mergulhar nas moitas e continuar a correr até encontrar Jen e segurança. McFreeze tinha Parkovitch para mantê-lo em funcionamento. Ele se concentraria em Jen. Andaria ao encontro dela. Nas linhas da frente, à chegada, os organizadores reservavam espaço para os parentes e pessoas queridas dos caminhantes. Lembrou-se de ter beijado aquela outra moça e sentiu-se envergonhado. Como é que você sabe que vai conseguir chegar ao fim? Uma cãibra, calos d'água, um corte feio ou uma hemorragia nasal que não para, um grande morro que é simplesmente grande demais e comprido demais. Como é que você sabe que vai conseguir? Vou conseguir. Vou conseguir. Parabéns, disse McFreeze ao seu ombro, sobressaltando-o. Hã? É meia-noite. Vamos ter que lutar outro dia, Garrett. E muitos deles, acrescentou Abraham. Quero dizer, eu. Não que eu tenha raiva de você, entenda. 170 quilômetros até Old Town. Se quer saber, interrompeu-os cansadamente Olson. Quem é que dá a menor merda para Old Town? Perguntou McFreeze. Já esteve lá, Garrett? Não. O que é que me diz de Augusta? Cristo, eu pensei que essa cidade ficava na Geórgia. Sim, estive em Augusta. É capital do estado. Regional, disse Abraham. Lá fica também a mansão do governador. Há uns 2 balões de tráfego, uns 2 cinemas. Vocês têm essas coisas no Maine? Perguntou McFreeze. Bem, é a capital de um pequeno estado, certo? Disse Garrett sorrindo. Espere até chegarmos a Boston, disse McFreeze. Gemidos. Em algum lugar à frente, estrugiram aplausos, gritos e assovios. Alarmado, Garrett ouviu seu próprio nome. À frente, a uns 800 metros de distância, viu uma casa de fazenda deserta e em ruínas. Mais um amassado holofote Klieg fora ligado e uma enorme tabuleta, escrita com ramos de pinheiro em frente à casa, dizia: A longa marcha. Garrett é o nosso herói. Associação dos Pais do Condado de Aroostook. Ei, Garrett, onde estão os seus pais? Berrou alguém. Em casa, fazendo bebês, respondeu embaraçado Garrett. Não poderia haver dúvida de que o Maine era sua terra, mas descobrira que as tabuletas, aplausos e piadas dos outros concorrentes deixavam-no um pouco mortificado. Descobrira, entre outras coisas, nas últimas 15 horas, que não morria de amores pelas luzes da ribalta. O pensamento de 1 milhão de pessoas em todo o estado torcendo por ele e apostando nele, com uma vantagem de 12-1, disse aquele operário de manutenção de estrada, isso era bom ou ruim? Assustava um pouco. A gente esperaria que deixasse uns pais gordinhos e suculentos à espera por aí, comentou Davidson. Gente da Associação dos Pais e Professores copulando por aí? Perguntou Abraham. As zombarias foram meio desanimadas e não duraram muito. A estrada matava a maior parte dos motejos e rapidamente. Cruzaram outra ponte, esta de cimentos e que cruzava um rio de bom tamanho. A água corria por baixo deles como se fosse seda negra. Alguns grilos criquilavam cautelosos, e por volta de 12h15, após um relâmpago, caiu a chuva. À frente, alguém começou a tocar uma gaita de boca. A música durou pouco. Conselho número 6. Conserve o fôlego. Mas foi agradável enquanto durou. Parecia com Old Black Joe. Pensou Garrett. Ali no milharal, ouçam o triste som. Todos os negros estão chorando. Chorando no chão frio. Não, aquela não era Old Black Joe. Aquela música era outro clássico racista de Stephen Foster. Bom e velho Stephen Foster. Beber até morrer. O mesmo fizera Poe, segundo se dizia. Poe, o necrófilo,
O cara que se casara com a prima de 14 anos de idade. Esse fato transformava-o também em pedófilo. Caras inteiramente depravados. Ele e Stephen Foster. Se eles apenas tivessem vivido o suficiente para ver a longa marcha, pensou, poderiam ter colaborado na primeira revista musical mórbida do mundo. Ou Senhor na Estrada Fria. Fria ou a passada informativa. Ou... À frente alguém começou a gritar e sentiu o sangue gelar. Era uma voz muito moça. Não gritava palavras. Estava apenas gritando. Uma figura escura separou-se do grupo, cruzou o acostamento da estrada em frente à Meia Lagarta. Não podia sequer lembrar-se quando a Meia Lagarta voltara a se reunir aos caminhantes após o reparo na ponte e mergulhou na direção do bosque. Os fuzis estrugiram. Ouviu-se um som de coisas se rasgando quando um peso morto caiu pelas moitas de zimbro e mato rasteiro até o chão. Um dos soldados saltou e arrastou pelas mãos a forma inerte. Garrett olhou apaticamente para a cena e pensou que até o horror se torna comum. Há saturação mesmo de morte. O tocador de gaita iniciou satiricamente taps e alguém, Collie Parker a julgar pela voz, disse-lhe furioso que parasse com aquela merda. Esteban soltou uma gargalhada. Subitamente furioso com Esteban, quis virar-se para ele e lhe perguntar se ele gostaria que alguém risse com sua morte. Aquilo era uma coisa que se esperaria de Barkovitch. Ele dissera que dançaria sobre um bocado de sepulturas e já havia 16 sobre as quais poderia dançar. Duvido que ele tenha muito dos pés de sobra para dançar, pensou Garrett. Uma violenta pontada de dor percorreu o arco de seu pé direito. O respectivo músculo contraiu-se com uma força quase de parar o coração, mas em seguida afrouxou. Com o coração na boca, esperou que aquilo acontecesse novamente. E seria pior. Transformar-lhe-ia o pé em um bloco inútil de madeira. Mas não aconteceu. Não posso ir muito mais longe, grasnou Olson. Seu rosto era uma mancha branca na escuridão. Ninguém lhe respondeu. A escuridão. A maldita escuridão. Achou que haviam sido enterrados vivos nela. Emparedados nela. O amanhecer estava a um século de distância. Muitos ali nunca o veriam. Ou o sol. Estavam enterrados a uma profundidade de 2 metros na escuridão. Só faltava mesmo a cantinela monótona do padre. A voz abafada, mas não inteiramente obliterada pela nova escuridão compactada, acima da qual se postavam os pranteadores. Os pranteadores nem mesmo sabiam que eles estavam ali, que estavam vivos, que estavam gritando, arranhando e unhando a tampa do caixão da escuridão. O ar estava despelando e enferrujando. Estava se transformando em gás venenoso. A esperança desaparecendo até que ela mesma se tornasse escuridão. E acima de tudo aquilo, a voz de sino de capela do padre e o arrastamento de pés impaciente dos pranteadores ansiosos para sair dali para o quente do sol de maio. E superando tudo aquilo, o coro ciciante arrastado dos bichos e insetos, abrindo túneis na terra, chegando para o banquete. Eu poderia enlouquecer, pensou Garrett. Poderia pirar inteiramente. Uma fraca brisa ciciou através dos pinheiros. Garrett virou-se e urinou. Esteban aproximou-se um pouco e Harkness emitiu um som de tosse e de ronco. Estava andando semi-adormecido. Tornou-se agudamente consciente dos sons de vida. Alguém puxou o catarro do peito e escarrou. Alguém espirrou. Alguém à frente e à esquerda mastigava ruidosamente alguma coisa. Alguém perguntou baixinho a alguém como se sentia. Houve uma resposta murmurada. Iene que cantarolava ao nível de sussurro, baixinho e muito desafinado. Percepção. Tudo aquilo era uma função de percepção, mas não ia durar para sempre. Por que foi que eu me meti nisso? Perguntou de repente em desespero Olson, ecoando os pensamentos de Garrett minutos antes. Por que foi que me deixei envolver nisto? Ninguém lhe respondeu.
Ninguém lhe respondia havia muito tempo. Garrett pensou em Osso como se ele já estivesse morto. Caiu outra leve chuvarada. Passaram por outro cemitério antigo, uma igreja contígua, um minúsculo distrito comercial e logo depois cruzaram uma pequena comunidade da Nova Inglaterra, de pequenas e bem arrumadas casas. A estrada passava por um setor comercial em miniatura, onde talvez uma dezena de pessoas havia se reunido para vê-los passar. Aplaudiram, mas em tom baixo, como se receosos de acordar os vizinhos. Nenhuma daquelas pessoas era jovem, notou Garrett. O mais moço era um homem de olhos sérios, de uns 35 anos de idade. Usava óculos sem aros e um casaco esporte ordinário, bem apertado no corpo para protegê-lo do frio. O cabelo arrepiava-se atrás do crânio, e divertido. Garrett notou que ele estava com a barriguilha meio aberta. Vão em frente. Vocês são os maiores. Em frente. Vocês são os maiores, entoava ele baixinho. Incansavelmente, a cena com a mesma mão gorda e seus olhos pareciam queimar cada um deles, à medida que eles passavam. No outro lado da povoação, um policial de olhos sonolentos mandou parar uma carreta barulhenta até que todo o grupo passou. Deixaram para trás mais alguns postes de iluminação, um prédio abandonado em ruínas com as palavras Eureka Grange número 81, escritas sobre as portas duplas da frente, e em seguida o povoado desapareceu. Por nenhuma razão que pudesse identificar, Garrett sentiu-se como se acabasse de andar através de um conto de Shirley Jackson. McFreeze cutucou-o. Olhe para aquele almofadinha, disse. O almofadinha era um rapaz alto que usava uma ridícula capa de chuva verde, que lhe batia em volta dos joelhos, enquanto ele andava com os braços em volta da cabeça, como se fossem uma gigantesca cataplasma. Cambaleava de um lado para o outro. Garrett observou-o com grande atenção, uma espécie de interesse científico. Não se recordava de ter visto aquele caminhante em qualquer outra ocasião, mas, claro, a escuridão mudava os rostos. O rapaz tropeçou num dos próprios pés e quase caiu, mas continuou a andar. Garrett e McFreeze seguiram-no com os olhos, em fascinado silêncio por uns 10 minutos, esquecendo suas próprias dores e cansaço na luta do rapaz de capa de chuva. Ele não emitia nem um som, nem lamento nem gemido. Finalmente, ele caiu de fato e recebeu uma advertência. Garrett achou que ele não teria forças para levantar-se, mas ele conseguiu de alguma maneira. Nesse momento caminhava quase emparelhado com Garrett e os outros em volta dele. Era um rapaz de extraordinária feiura, com o número de pressão 45 pregado na capa. Olson sussurrou. Qual é o problema com você? O rapaz, porém, aparentemente não o ouviu. As pessoas ficavam assim, notara Garrett, inteiramente retiradas e recolhidas dentro de si, fechadas a tudo e a todos em volta. Tudo menos a estrada. Olhavam para a estrada com uma espécie de fascinação horrorizada, como se fosse uma corda esticada sobre a qual teriam que caminhar interminavelmente, estendida sobre um abismo sem fundo. Qual é o seu nome? Perguntou ele ao rapaz, mas não obteve resposta. E de repente, descobriu que ele mesmo estava repetindo sem parar a pergunta que fizera ao rapaz, em uma espécie de ladainha idiota que o salvaria de qualquer destino pavoroso que viesse ao seu encontro, saindo da escuridão como se fosse um preto trem expresso de carga. Qual é o seu nome? Qual é o seu nome? Qual é o seu nome? Qual é? Ray! McFreeze puxava-lhe nesse momento a manga do casaco. Ele não quer me dizer, Pete. Obrigue-o a me dizer. Obrigue-o-me a dizer seu nome. Não o aborreça, retrucou McFreeze. Ele está morrendo. Não o incomode. O rapaz com o número 45 pregado na capa caiu novamente, desta vez sobre o rosto. Ao levantar-se, de arranhões em sua testa,
O sangue escorria lentamente. Nesse momento, encontrava-se atrás do grupo de Garrett, mas ainda ouviram quando ele recebeu a advertência final. Passaram por um oco de escuridão mais profunda que era uma passagem de nível ferroviária. Chuva gotejava, cavernosa e misteriosa nessa garganta de pedra. A umidade era muito grande ali. Emergiram e Garrett notou satisfeito que havia à frente um trecho longo, reto e plano. O número 45 caiu mais uma vez. Passos apressados quando os rapazes se dispersaram. Não muito depois, o som dos fuzis. Garrett chegou à conclusão de que o nome do rapaz, afinal de contas, não fora importante.